Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de sexta-feira aqui no estúdio da Tirol o extensionista da Emater, técnico em agropecuária, Carlos Daniel Friis. Um bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Bom, o Carlos está aqui para conversar conosco a respeito de um projeto que estimula a pesca e recupera 12 açudes, isso no Colégio Teutônia. Isso. O Colégio Teutônia que já tem uma tradição aí na questão de agropecuária, né? Sim. E atacando aí em todas as frentes, na verdade, inclusive já formando aí há muitos anos os técnicos, né? E esse projeto da piscicultura, ele é um projeto já antigo, que já vem de longa data, mas ele estava um pouco parado, né? Sim. A parte dos viveiros do Colégio Teutônia, eles foram construídos na década de 80, né? E o que está sendo feito agora, na verdade, é uma revitalização do setor de piscicultura do Colégio Teutônia, né? Através da reforma dos viveiros. Na reforma desses viveiros. E esse projeto, ele está tendo um investimento expressivo? Como é que podemos, assim, relatar essa situação? Bom, na verdade, se trata de uma parceria entre o governo do estado, através da SDR, né, Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Emater como planejadora e quem faz os projetos dessas reformas, o Colégio Teutônia, então, que é a sede, e o Poder Público Municipal, que entrou com a parte da regularização do licenciamento para que essa obra pudesse ser executada, né? Então, os custos, então, ficam todos eles por conta do governo do estado, que licitou uma empresa que está fornecendo as máquinas para fazer essa recuperação. Essa recuperação, então. E esse projeto, na verdade, já vindo junto aí com a questão da formação dos alunos do colégio, né? Sim, sempre com a ideia de ter uma unidade produtiva, mas em primeiro lugar sempre o didático. Então, como o colégio já tem histórico da formação dos técnicos em agropecuária, principalmente, que na verdade é um dos nortes da criação desse colégio, né? E melhorar a formação desses alunos na parte de piscicultura e, ao mesmo tempo, servir de uma referência a nível regional para produtores, e principalmente no que tange a um projeto construtivo de viveiros que tem uma estrutura mínima que favoreça a ergonomia, uma boa produtividade de peixe e um modelo que se adapte em pequenas propriedades. Falando em Teutônia, temos um expressivo número de açudes, digamos, em propriedades, né? Nós temos um levantamento de 2015 que temos em torno de 650 açudes construídos no município de Teutônia, a maioria deles fora dos padrões que a gente prega de construção, que são viveiros de um pouquinho mais difícil manejo, mas totalizando uma área de mais de 64 hectares de lâmina d'água. Então temos um bom potencial de produção. Com pequenos ajustes dá para tranquilamente duplicar a produção de peixe que hoje a gente tem em Teutônia, né? Os açudes, de certa forma, eles não têm apenas a intenção também de criar peixes, é unido a algo também, porque a questão da necessidade de água nas propriedades, ela existe, né? E os açudes acabam trazendo aí essa forma de reservar também, né? Sim, num primeiro momento, qualquer açude vai ser uma reservação de água, né? Então, na piscicultura, normalmente o que a gente fala, né? Os açudes, principalmente nesses modelos que a gente prega, eles não seriam adequados para fazer um uso simultâneo para piscicultura e irrigação, por exemplo, porque nos períodos críticos seria necessária água para os peixes e ao mesmo tempo para a irrigação. Então, uma das duas atividades vai ser penalizada, mas sempre a piscicultura e a construção de viveiros é sim uma forma de reservação de água para aumentar a autonomia de uma propriedade rural. E na questão dos tipos de peixes aí que são criados, digamos, nos nossos açudes, quais são os tipos que nós temos hoje? Conhecemos muito a carpa, digamos, né? Mas... Sim. Até assim, nós temos um certo preconceito em relação às carpas, né?
mas muito também vem da forma de criação desses peixes. E aí a construção de viveiros já é bem importante, né? É bem tradicional um tipo de despesca em que se tira toda a água dos açudes e depois se coleta esses peixes na lama. Então esses peixes já ingeriram uma quantidade grande de lodo e alguma parte desse lodo acaba dando um sabor desagradável à carne das carpas, né? Mas nesse projeto de viveiros, eles são projetados para que eles sejam despescados com redes e com água dentro dos viveiros, então já reduzindo esse sabor desagradável. Outro processo é a depuração desses peixes, que é manter esses peixes por no mínimo 12 horas em água limpa, para que ele excrete o máximo de impurezas que tenha no corpo dele. Mas quantas espécies? O que a gente prega aqui com bom potencial de produção? As carpas, as 4 espécies de carpas, carpa capim, carpa húngara, carpa cabeça grande, carpa prateada. Temos potencial para tilápias, são um sistema de criação um pouquinho mais intensivo, pode ser mais intensificado, e também temos algum potencial de algumas espécies nativas, por exemplo, traíras e jundiás, né? Basicamente são essas espécies que a gente tem potencial aqui. Tem outras espécies que são criadas em outras regiões do país, mas por questão climática elas se tornariam espécies caras de produzir aqui e sem o mesmo potencial que elas apresentam nas outras regiões do país, né? Falando desses açudes do Colégio Teutônia, quais serão os tipos lá criados? Lá será basicamente as 4 carpas, jundiás, traíras, e alguns desses viveiros estão em área consolidada, mas em área de preservação permanente. Então esses viveiros serão povoados com espécies nativas, dentre elas traíras, carpas e alguma coisa de lambaris, para estudar o potencial de produção de lambaris na nossa região. Qual é a previsão aí de conclusão desse trabalho? As obras já estão bem aceleradas e se prevê dentro de no máximo 2 semanas estarão concluídas, né? Certo. Então, Colégio Teutônia, numa parceria com a Emater, né, reformando esses 12 açudes para piscicultura, então implementando aí o centro de treinamento para estudantes e produtores também, Isso. né? A gente almeja, como a gente já tem um centro de treinamento dentro do Colégio Teutônia, que é um dos 12 centros de treinamento da Emater, mas o nosso aqui, o CERTA, é uma parceria entre entidades, né, Colégio Teutônia, as cooperativas e Emater. Então a gente sonha em futuramente trazer um curso de formação de agricultores na área de piscicultura, usando essa estrutura de viveiros que está sendo reformada. Tá certo. E reforçando a informação de que é uma parceria com o governo do estado, né? Isso, governo do estado, o poder público municipal na questão de licenciamento, Emater na execução dos projetos, e o Colégio Teutônia, então, cedendo a área para essa reforma. Tá certo. Carlos Daniel Fries, mais alguma informação? Fique à vontade. A princípio eram essas informações. Tá certo. Quero agradecer muito então a participação do técnico em agropecuária, extensionista da Emater, Carlos Daniel Fries, aqui no Primeiro Jornal. Sinta-se sempre convidado. Muito obrigado. Obrigado, bom dia.